seu tempo vos exalte. Podem sentar-se, irmãos. Dando glórias, irmãos, em comunhão com Deus, continue na comunhão do Senhor. Deus não precisa de muito tempo para falar conosco, irmãos. Deus nos conhece, conhece a cada um de nós. E aqui, irmãos, Deus há de trazer no coração de cada um a palavra. Glória a Deus, irmãos. Nosso irmão Pedro, irmãos, um apóstolo da esperança, para nos trazer justamente esperança, irmãos. Em tempos tão difíceis, em que todos nós, irmãos, buscamos e com certeza a gente vem aos cultos para adorar a Deus, mas também com a esperança de que a gente saia um pouco mais aliviado, que a gente possa aumentar a nossa intimidade com Deus, que a gente possa receber de Deus um reforço, estou contigo, filho, continue. Porque já é tão difícil, mas o que não falta são pessoas ao nosso redor, irmãos, para nos depreciar, que seja por palavras diretas, que sejam por gestos, que sejam por colocações, mas sempre tem alguém, irmãos, que nos coloca lá embaixo, nos dificulta, seja nós, em nossa família até muitas vezes, seja em colégio, seja no trabalho, seja na igreja, irmãos. Em vez que eu me entristeço e eu uso muito a orelha do pastor Anderson, que às vezes eu não sei como ele me aguenta, porque às vezes eu penso realmente, irmãos, e a gente discute algumas coisas que a gente acontece, não só na nossa igreja, irmãos, e em outras igrejas, que a gente diz e fala assim, poderia ser normal isso lá fora, mas dentro da igreja que nós cuidamos e lidamos com irmãos, há cultos atrás, irmãos, nós mesmos falamos, e isso aí é do ser humano mesmo, e o Espírito me lembra justamente isso, das dificuldades que cada um de nós tem, irmãos, daquele risco eminente da gente pecar, que para alguns é alguma coisa, para outros é dinheiro, para outros é o casamento, para outro é a vaidade, para outro, como diz o pastor aqui, me tira o orgulho, me tira a vaidade. Para alguns é isso mesmo que o diabo usa, irmãos, mas de fato, irmãos, cada um tem o seu, Vinícius. E no lugar que seria para nós nos confraternizarmos e confiarmos uns nos outros, porque somos irmãos, a gente não tem coragem. Eu não tenho, irmãos, e não há quem tenha, de olhar ao lado, quem não estava aqui, vai olhar ao lado e dizer assim, diga a ele, aquilo que mais te atormenta, pastor Rogério, você não tem coragem? Não, Gisiel vai me condenar. E aonde que a gente coloca que nenhuma condenação há? Mas a gente fica ansioso, não fala. Nem para a esposa, muitas vezes, a gente se faz e coloca uma capa aí de que, não, comigo está tudo bem, eu controlo todos as minhas ansiedades, eu controlo todos os meus pecados. Elias, Tiago disse. Elias, nosso irmão Elias, que orou a Deus, irmãos, mandou fogo do céu contra um monte de profetas falsos, irmãos. Elias orou. Tiago diz, Elias, sujeito às mesmas paixões, irmão Misael, o senhor não é super-homem. A gente se veste, mas nós não somos. Somos frágeis. Então, quanto, irmãos, hoje, abrindo a janela do meu paizinho, tinha lá no caminho que ele faz, quem já foi em casa já viu, caem umas folhas e elas se tornam secas. Eu olhei para elas e eu olhei e falei, a nossa fragilidade é muito próxima dessa folha, de você pegar uma folha seca e fazer assim. E cadê o Antônio? Cadê o Marcos? Cadê a força que você tinha? Esfarela. Esfarela, irmãos. Que força é essa então, irmãos? A nossa força, irmãos,
É nisso que Deus vem nos ensinar, é isso que Deus vem hoje, num domingo aqui, dizer justamente isso. Aí, filho, está aqui, ó, Pedro dizia isso, ó, humilhai-vos, pois, diante da potente mão de Deus. Glórias a Deus. Amém? Quem tem se humilhado, irmãos? E aqui novamente, irmãos, há de se dizer, humilhar. Temos aqui hoje pessoas que nos visitam pela primeira vez. Irmão Sidney, como que chama o seu sobrinho? É genro. Genro você fica de olho mais do que sobrinho. Luiz. Pois é, nos visita hoje, acho que mais alguém. De poder entender que, mas eu sou humilde. Humilde a gente confunde muito justamente com simplicidade e olha para aquela pessoa que tem menos posse financeira, que mora numa condição muito difícil, fala, aquele sujeito lá é humilde. Muitas vezes pelas vestimentas que você olha e fala, como se veste humildemente? Isso é simplicidade, irmãos, e a gente tem que entender isso, que quando nós somos humildes, sim, estamos numa simplicidade. Mas nem toda pessoa simples é humilde. Não, quantos, irmãos? Quantas pessoas se vestem de uma forma simples, se comportam de uma forma realmente muito simples, mas você vai falar uma coisa para ele quer ter razão. Está no orgulho sempre. Isso é simplicidade? Não, irmãos. Não. Nós estamos falando de humildade, irmãos. E é muito importante para que a gente possa entender a nossa mensagem, irmãos, que a gente volte a lembrar justamente essa humildade que nós precisamos ter nisso. Que é nós aceitarmos os desígnios de Deus. Isso é humildade. Quando Pedro diz humilhai-vos, está querendo dizer assim, entenda, aceita a poderosa mão de Deus, aceita os desígnios de Deus, se esvazie de você mesmo, tira realmente o que você diz, fui eu que fiz, eu cheguei ao pastorado porque eu consegui, eu me esforcei, eu me livrei do padre, aí eu fiquei, agradeço ao pastor Daniel que me ajudou muito, agradeço ao pastor, mas se não sou eu, estou brincando, estou supondo, usando porque ele falou aqui, para que a gente possa entender. Que tudo isso, irmãos, nada nós podemos fazer por ele. Nada esse pastor que prega aqui, irmãos, pode fazer por cada um de vocês. E que a gente possa sim entender que sim, somos humildes, sim. Nós falamos em algum culto também, eu falei, quem pode aqui dizer, eu sou humilde? Ninguém levanta a mão, irmãos, porque a gente quer ser coitadinho. Quando a gente diz, eu sou humilde, dá a impressão de assim, eu sou soberbo. Não, irmãos. Você pode se alegrar de ser humilde, porque você entendeu, você adquiriu essa maturidade no caminhar com Deus, entre os seus altos e os seus baixos, os seus altos, o seu baixo, em que você cai, você levanta, mas você começa a entender de que toda vez que você coloca a sua mão, Deus tira dele. E aí você começa a ver que dá certo quando você deixa Deus resolver as coisas, você começa a entender, você começa a se humilhar. Aleluia, Jesus. Pela poderosa mão de Deus. Você começa a aceitar. Você começa a entender que você é totalmente dependente de Deus. E é importante que nós entendamos isso, irmãos, nesse nosso caminhar. Senão a gente vai achar, irmãos. E pode ter certeza, a gente vem caminhando, a humanidade vem caminhando. Hoje é muito difícil, irmãos, encontrar alguém humilde. De novo, cuidado, não simples, humilde, dependente, irmãos.
sabendo que tudo que ele faz, irmãos, tudo, inverte a coisa e busca lá, irmãos. Sem Deus, nada podereis fazer. Não é sem Deus eu posso fazer um pouquinho, não. É sem Deus, nada eu posso fazer. Morre agora, Vinícius. Se mata, nem você tentando se enforcar. Você não dá conta. Nenhum de nós, irmãos. Eu vou pular. Não, estou dizendo agora. Faz alguma coisa. Para de respirar. Para de respirar, irmãos. Todos. Está tão difícil a vida, né? Vamos parar. Não quero mais brincar disso. Para de respirar. Que controle nós temos, irmãos? Absolutamente nada. Mas como diz a pastora outro dia, que o pai dela, um pouco antes da pandemia, falou: filha, se Deus desligar um pouquinho só o oxigênio, foi isso que seu pai falou para você? Acabou. Acabou o mundo. Acabou, eu sou o doutor, eu sou aquilo, eu sou o diretor, eu sou isso, eu sou o pregador, eu sou o pastor, somos nada, irmãos. Sem Deus, nada podereis fazer. Portanto, irmãos, é fundamental que a gente entenda isso. Precisamos ser humilde. Quer entender um pouquinho mais, irmãos? O humilde e aquele que não é humilde. O problema chega para todos, irmãos. Para nós que somos crentes, para quem não é crente, vai chegar e todo dia chega, irmãos. Provação, irmãos, na hora que você passa por uma, é nível, vai para o nível 2. Eu já brinquei até, quem já brincou de videogame é isso, passa por nível 1, é uma maravilha, irmãos, fica facinho. Depois que você aprendeu, se você cair de volta nele, você passa rapidinho. Aí vem o 2, mais difícil, o 3 vai ficando mais difícil, irmãos, e vai ser assim. As provas parecem que ficam esperando a gente, irmãos. Parece que está esperando, irmãos, desde que eu me conheço, desde que eu me converti, irmãos. Nunca foi uma brisa e graças a Deus, irmãos, porque cuidado, se tiver uma maravilha, irmãos, nem o inimigo está preocupado com você. Não, comigo está tudo bem. Cuidado, irmãos, porque o crente precisa, irmãos, grande Deus, subir de nível. Para se tornar melhor? Não, e como é que sobe de nível? Descendo escada sobe. Tornou-se pastor, subiu mais um degrau? Não, irmãos, desceu. Paradoxo, por quê? Para subir, para alcançar Deus que está lá no trono, está lá em cima, você tem que descer, dá a impressão que não vai encontrar, porque Deus está lá, você tem que descer, mas irmãos, humilhai-vos. Humilhai-vos, irmãos. A gente precisa entender isso. O problema chega, irmãos, e a gente realmente não. Olha a diferença. Quando chega o problema para quem não está ainda muito próximo, não entendeu essa dependência de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: agora sim, hein? Eita, difícil. Problema difícil, agora apertou. grande Deus. Estava ruim, agora ficou? Lady Murphy. Nada que não possa piorar. Vida. Os mais antigos tinham lá o hard. Vida, céus, não vai dar certo. O pessimista, ele olha lá e vê todo o problema, irmão. Quem é humilde, irmãos, aquele irmão que está lá, firme. Chegou o problema, ele fala assim: é grande. Aleluia. É grande. É grande. O problema? Não. O Deus que resolve. O Deus que resolve o seu problema, Jéssica. Essa humildade, irmãos, de aceitar, dói, irmãos, mas você tem absoluta certeza. Tem dia e tem hora marcada. Qual o dia? Qual a hora? Não sei. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, Aleluia, não no meu,
Mas a seu tempo, irmãos, não tenha dúvida nenhuma, se você se humilhou, se você se colocou na dependência total de Deus, em que o problema chega e você fala, eu não quero nem saber, eu sei que Ele vai resolver, eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, mas eu não vou perder a minha paz, porque eu sei em quem eu sirvo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem cuida dos meus problemas. Humilhai-vos, irmãos. Hoje é muito difícil, irmãos. O mundo nos dificulta, e muitas vezes dentro da igreja, que não deveria, irmãos, a gente se tornar esse humilde. Sabe por quê? Porque lá fora, irmãos, o humilde é taxado como trouxa. Como trouxa, evangelista Ricardo. É aqueles casos que acontece alguma coisa, vem alguém, são 3 pessoas, está lá no seu serviço, Rogério. Alguém vem, algum funcionário, até inferior, subordinalmente no organograma, do que a você subordinado, mas ele vai lá e é insubordinado a você. Você espera no Senhor para resolver, você mantém a calma, você está ali humilde, aí sim. Aí o terceiro funcionário, sabe o que ele fala para você? Olha, quem já não viu isso aqui, ó? Ah, se sou eu. Com o poder que ele tem? Grande Deus. Aí vem o segundo e conversa assim, ó. Eu presenciei uma cena em que a Maria chegou, humilhou lá na frente dos outros, também humilhou ao chefe. Que chefe? O Rogério. O outro vai falar assim, é trouxa mesmo. Ou não, irmãos? Não é assim? Quem é humilde, irmãos? Quem é aquele que entendeu que chegou o problema, mas está entregando na mão de Deus, irmãos? Pode ter certeza, irmão, e acostuma com isso. Vai ser taxado disso. É trouxa. Ah, se fosse eu. Quando não, a pessoa vem direto, o outro que é amigo fala assim, Rogério, você não vai fazer nada? Não é assim? Você está brincando. Ele falou isso para você, e você não fez nada. Porque parece lógico, irmãos, que a gente tem que fazer alguma coisa. Mas é isso que Deus vem falar conosco aqui hoje. Você não tem que fazer nada. Aí eu tenho que ser trouxa. Aos olhos dos homens, sim. Aos olhos de Deus, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Irmão, se Deus não puder resolver essa briguinha aqui, se Deus não puder resolver um problema familiar, se Deus não puder resolver, irmãos, a outra coisa, o que Deus não pode resolver, irmãos? Ah, mas é um tumor, é um câncer, irmãos. Poderosa mão de Deus. Eu tenho que me humilhar, é Ele, não eu. Eu não tenho condições de resolver. Eu preciso. Deixa de ser trouxa. Não, irmãos. Que nós não possamos fazer isso. Meu Deus. Portanto, irmãos, se humilhar, que não é de novo, irmãos, seu coitadinho, é aceitar os desígnios de Deus. 100% de nós, irmãos, aceitamos os desígnios de Deus? A outra pergunta, irmãos, 100% dos nossos problemas nós realmente aceitamos e entregamos a Deus? Ou nós também já falamos assim, oh meu Deus, de novo, oh meu Deus, já estou tão cansado, oh meu Deus, eu te sirvo há 30 anos, parece que nunca teve um refrigério, Senhor. Deus, eu queria melhorar, mas aí agora vem essa pancada que é a pior de todas, meu, por que eu? Deus, eu vou no culto,
Eu ouço a sua palavra, Senhor. Eu venho na escola bíblica. Eu trago meu filho. Eu venho para o ensaio do grupo de louvor. Eu oferto lá com alegria, entrego. Eu ajudo o irmão, eu ajudo na construção, eu faço tudo isso, Senhor. Irmãos, desculpa, você está fazendo tudo certinho mesmo. E Deus está olhando para você e falando assim: muito bom, meu filho. Mas humilhar é aceitar. Quando a gente faz isso, nós estamos questionando. E nós precisamos e podemos melhorar esse nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Deus não criou apenas nós, irmãos. Deus não criou apenas o oceano, irmãos. Deus não deu ordem ao oceano e falou assim: não invade aqui. Controla a água, fica lá. Vai, vem só até aqui. Volta, eu estou te controlando, eu dei ordem a você, oceano. Tem ideia do tamanho do oceano, irmãos? Para se conter ali, não invadir. Não criou só a terra, irmãos. Criou as estrelas, criou a galáxia. É esse Deus, irmãos, que às vezes a gente esquece e acha que o nosso problema é muito grande. Não, irmãos. Pequena é a nossa fé. Nós podemos e precisamos melhorar justamente isso. Parar, irmão, parar de questionar a Deus. Por quê, irmãos? Por quê? Por que nós demos tanto valor a essa parte aqui de dizer assim: ei, humilhai-vos? Por quê, irmãos? Só quem se humilha, só quem se mantém nesse grau de humildade, aí sim, irmãos, sinta-se privilegiado, se nesse sentido de humildade, alguém olhar para você e dizer: Mariazinha, está aí uma irmã humilde. Por quê? Porque ela não acha que ela não pode nada e não pode mesmo. Ela sabe a insignificância dela, o quanto ela é miserável, e não era para você estar aqui, irmão, não era para eu, para ninguém. Nós não merecemos, irmãos. Mas quando a gente entende isso, que estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça que nos foi dada, sem merecer absolutamente nada, Deus nos deu essa graça, sendo nós pecador, sendo nós miserável, mas aí a gente começa a entender que nós somos sim humildes. Aí sim, nessa humildade, sabendo da dependência de Deus, nós conseguimos aí sim fazer o quê? Colocar no altar, aqui, irmãos, aquilo que me custa. Eita, vai apertar um pouco mais? Não, irmãos, vai chegar um pouco mais. Nós vamos chegar um pouco mais, para caminhar um pouquinho mais com Deus. Porque não adianta de qualquer jeito. Não, mas eu venho no culto, eu vou lá e eu canto, depois vem a oferta, eu ponho lá meus R$2. Irmãos, fala a verdade. Fala a verdade, irmão. Se só tinha 2, Deus viu e falou: filho bom e fiel. Mas fala a verdade, irmão. Se Deus precisa de 2, de 100, seja lá o que for, Deus. Mas aí está lá, irmãos, com o bolso cheio às vezes. Tem nota de 100, tem nota de 50, tem nota de tudo. A gente vai lá e pega de 2. Amassa ainda, foi isso que eu falei ontem. Não dei nem muita ênfase no valor. Eu falei: olha a maneira, está escrito lá. Jesus olhava a maneira que se ofertava. Aqui, se Jesus olhar a maneira, justamente, irmãos, a gente está lá amassando a pior nota que tenha de 2. Fala: ó, Jesus, para você está bom demais. Só consegue, irmãos, é isso mesmo, só consegue entregar. Só consegue entregar para o altar, irmãos. Está entendendo a mensagem? Aquilo que te custa, não as sobras. Quem é humilde. Aleluia. Quem sabe e vive na dependência de Deus, que sabe que se Deus falar, entrega tudo. Entrega, irmãos. Ah, mas não tem mais. Sentiu lá dentro do teu coração, irmãos, faz o que for. Ajuda o que for, sai daqui, vai na casa do irmão, faz o que for, visita.
Mas só quem está nessa dependência, irmãos, consegue entregar. Entregar. De uma forma melhor, irmãos. Abra, por favor, me ajuda, em 1 Crônicas, capítulo 21. Irmãos, 1 Crônicas, capítulo, depois vocês leem, por favor. Inteiro. Eu vou ler a partir do versículo 16. 16. Isso, deixa aí. Aqui é o momento, irmãos, em que Davi acorda um dia e fala assim: eu quero fazer um censo. Quantas pessoas nós temos? Quantas pessoas nós temos aqui em São Roque que são crentes, irmãos? Quantas pessoas tem em Israel? Enquanto nós somos? E isso importava para Deus, irmãos? Não. Isso partiu do coração de Davi. Para a gente hoje não é importante isso. Isso não caiu bem aos olhos de Deus. Porque Davi resolveu fazer uma coisa que não consultou a Deus. Eu vou fazer um censo aqui, vou fazer um preço. Quantos tem? E paga um preço para isso, que Deus fala para ele assim: agora você escolhe. Você vai ser penalizado por isso. Ou eu mando algumas semanas para você sofrer e vou matar o seu povo, ou vai ficar 3 anos passando fome. Escolhe. E veio um anjo e destrói uma porção muito grande. Versículo 14 diz: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Aí Davi fala com Deus e diz: Senhor, não é justo que todos paguem pelo meu erro. É justo que eu pague. E o anjo do Senhor diz a Davi: tá certo, vamos melhorar isso aí, vamos consertar. Vai lá e levanta um altar a Deus. Eu estou correndo, irmão, porque não é aqui a palavra. E nós vamos chegar lá, mas tem que ter esse contexto. E ele teria que levantar, e a partir do versículo 16 nós vamos ver aonde que ele faria esse altar a Deus. Deixa aí 16, você vai seguir. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se a Ornã, viu um anjo, se esconderam como ele os seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou a Ornã, e viu a Davi, e saiu a eira, que se prostrou perante Davi com o seu rosto na terra. E disse Davi a Ornã: dai-me, olha, isso é importante, irmão. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo-no pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Versículo número 23. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta dos manjares, tudo eu dou. E aí que disse Davi, versículo 24, irmãos. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tornarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Aí a gente volta à nossa mensagem, irmãos. Só entrega no altar aquilo que te custa quem é humilde. Por isso a importância da gente entender. Deus vem aqui trazer de novo conosco um concerto dizendo: ei, sejais humilde, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Para quê? Porque se você não é humilde, você não vai fazer o que tem que ser feito. Você tem que ofertar aquilo que te custa.
Vai Davi e diz: ei, errei, pequei, fiz errado, quero consertar a coisa, como é que eu faço? Ornan diz: pega a terra aqui, ó, pode usar. Ele fala: não, isso é muito fácil, disso eu sei que para ofertar a Deus eu tenho que ofertar o que me custa. E eu digo, irmãos, a nossa vida às vezes vai difícil, não consegue a gente andar, parece que não sai do lugar, parece que às vezes a gente vai até um pouquinho para trás. Eu digo: como estão as suas ofertas para Deus? Não estou falando de dinheiro, não peca não, irmãos. Como é que você está se doando a Deus? Grande Deus. De novo, irmão, Deus não precisa, irmão. Deus faz vir dinheiro de outro lugar. Grande Deus. Como é que está a sua oferta? O que você tem? Qual a sua vida com Deus? O quanto você tem se entregado a Deus? Você acorda de manhã, dorme à noite, não sei, 10 horas, 9 horas, 11 horas, 1 hora, acordou às 7. Lembra, irmãos, e se não lembra amanhã, por favor, toma cuidado para isso. E pensa um pouquinho, quantos minutos do dia você para e diz assim: ei, Espírito Santo, você ainda está aí? Estamos juntos? Estamos juntos, Espírito Santo? Ou você tem usado pouco do que Deus lhe deu, pouco do que Jesus diz: eis que é importante que eu vá, para que venha até vocês aquele que vai ficar contigo, aquele que vai te acalmar, aquele que vai dizer: ei, filho, se você sofrer, eu aqui, ó, com gemidos inexprimíveis, eu vou dizer: Deus, Pai, ajuda. Com gemidos, irmãos, gemidos do Espírito Santo. E você está preocupado com o cartão de crédito, preocupado com o que se vai separar, preocupado com o teu filho. Ei, eu cuido de tudo isso, mas ó, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. É Deus falando: ei, eu não sou ninguém. Você esqueceu de tudo que eu já fiz na tua vida? Você esqueceu do que eu já fiz dos teus familiares, dos teus irmãos, lá, rodeado de tão grande nuvem de testemunhas, irmãos. Mulher que não engravidava, engravidou. O mar se abre, a nuvem caminha junto, não falta comida. E agora você fala assim: como é que eu vou pagar esse cartão? É esse o seu problema? É esse? Ora, irmãos, humilhai-vos, para que você possa fazer o quê? Depositar, se entregar mais a Deus, ofertar algo que te custe. Não sobra, irmãos. Meu Deus. Não sobra. Eu vou de domingo. Aleluia, Jesus. Domingo tá bom no culto. Construí minha casa, sobrou lá uns tijolos, não sei o que fazer com ele. Pastor, o senhor não quer não? Tem uns tijolos sobrando lá, sobrou. Desculpa, irmãos. Desculpa. Deus pode me recolher amanhã, o bispo pode me tirar amanhã, mas essa palavra eu preciso entregar para você. Glória a Deus. Caim e Abel, irmãos, os dois ofertaram. Deus aceitou uma, a outra não. Os rituais, irmãos. Glória a Deus, irmãos. É importante, sim. Abre Malaquias, eu vou ler rapidinho. Malaquias capítulo 1, versículo de número 7. Diz assim, eu vou lendo, irmãos. Presta atenção. Os primeiros capítulos, Deus mostra o que Ele é Deus. O quanto Ele é Deus. Depois Ele diz: ei, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. E dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. É quando oferecesse o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresente ao teu príncipe, o governador, em algumas Bíblias, terá o seu agrado de ti? Ou assentará a sua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, irmãos. Davi nos ensina e diz: ei, não posso ofertar a Deus nada que me custe. Nós aprendemos que precisamos nos humilhar, irmãos, perante a poderosa mão de Deus, para que nós possamos, aí sim, humildes, nos sacrificar
Aleluia. Oferecer a Deus aquilo que me custa. E quantas vezes nós erramos, irmãos? Quantas vezes pastores mesmo falam, está aqui, pastor tal, e daí esse monte de nome. Às vezes compramos uns presentes maravilhosos a outras pessoas, irmãos, e a Deus o que damos? Humilhai-vos, irmãos. Precisamos entregar a Deus. É fácil servir a Deus? Sim, muito fácil. Deus quer o quê? Qual o sacrifício que Ele quer? Que você fique mais próximo, que você converse mais com Ele, que Ele não se sinta que está ali falando com você sozinho e nem responde, que você tenha realmente intimidade de amigo. Ontem no culto das crianças, a pastora estava aqui com seu marido, ela falou justamente isso. Ei, como que você fala com seu amigo? Fala assim, conversa com Jesus, Ele é teu amigo, e nós esquecemos disso. Buscamos justamente outras coisas para resolver os nossos problemas. Aleluia, Jesus. E muitas vezes não conseguimos mesmo, porque Deus deixa a gente, tá bom, você quer ir com as suas forças, vá. O que vai mudar na minha vida, irmãos? O que vai mudar é justamente isso. Se a gente criou essa dependência, se nós nos humilhamos perante Deus, se nós nos entregamos, se nós ofertamos no seu altar, algo que me custe, mas não a sobra, irmãos. Eu vou usar de novo o pastor. Ele fala, pastor, eu chego às vezes, fico lá atrás, e porque eu saio do serviço, eu falo para ele, vem direto. Vem direto. Por quê, irmãos? Porque Deus depende dele, o culto depende dele. Não, irmãos. Porque eu quero que ele tenha esse coração, um coração de dependência de Deus, um coração que ele possa ofertar um sacrifício. Seria muito mais fácil ele sair do trabalho, ir para casa, tomar um banho, dar um abraço na sua família, beijar seu filho. Mas quando ele vem aqui, ele vem no sacrifício, irmãos. Ele diz, eu preciso cultuar a Deus. Deus nos fez adorador, irmãos. É bonito ser missionário? Sim. É bonito evangelizar aí nas praças? Sim, irmãos. Mas muito mais importante do que isso é adorar a Deus. É adorar a Deus, irmãos. E a gente precisa entender isso. E aonde eu vou adorar, pastor? Não, aqui, não. Feito Jesus que falou para a samaritana, haverá tempos em que nem em Jerusalém, nem aqui adorareis, mas é que eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Que nós passamos a não fazer parte, irmãos, dos irmãos que vêm no culto, vai embora, vai embora, irmãos. Cadê o relacionamento nosso com Deus? Não é difícil, irmão, torna-se fácil se a gente realmente atingir esse nível, irmãos. Que nós possamos realmente mas subir de nível, nos aproximar de Deus, criar essa dependência. Deus não está pedindo, vinde a mim, fica mais forte, fica grandão, vira pastor, agora você está forte. Não, que você vire pastor, mas entenda que agora piorou, a cobrança vai ser maior. Ok, muito é dado, muito é cobrado, mas que cobrança Deus vai querer dele, irmãos? Que ele possa amar mais, que ele possa ser mais misericordioso, que ele possa, irmãos, não ficar mais assim, não estou vendo mais aqui quem está passando fome, não, que possa ajudar, irmãos. Tem um monte de gente lá fora que precisa de ajuda, que precisa de carinho, que precisa de um abraço, irmãos. É muito que Deus pede para nós, irmãos. Não. Deus resume justamente os seus mandamentos, irmãos, e diz, ei, não abra mão, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. É isso que Deus pede para a gente ficar melhor, é nisso. Que os nossos pensamentos, irmãos, estejam ligados a Jesus, que nós possamos absorver a água que é Jesus todo dia, que nós não desprezemos a palavra de Deus. É isso. Que nós possamos colocar no altar justamente, irmãos, algo que nos custe. Hoje eu não vou não. A gente hoje tem dito com muita facilidade, hoje não vou não. Vamos cultuar a Deus. Não, hoje não. Estou cansado. Vamos visitar o irmão. Hoje não, vou ficar aqui. Vou ver se
Vou ver essa novela, vou ver se agora tem Copa do Mundo, vou ver isso. Não negocie, irmãos. Grande Deus. Quando Deus olha para você, e justamente aqui foi um negócio, Ele poderia aceitar, olha, ainda dou os bois para você, Davi. Vou dar a terra para fazer o altar, dou os bois, que é mais moleza que isso? É quase se eu falar assim, grupo de louvor, fica tranquilo, arrumamos um jeito, ó, vocês não precisam vir mais, hein? Vocês não precisam, pode vir aí, quase nem de domingo. Agora nós vamos ter o quê? Um playback, um play vocal, não precisa, irmão. Alguém vai cantar, vai projetar que vocês não precisam mais. Pastores, vocês também não precisam mais trazer a palavra aqui. Nós vamos agora colocar aqui, ó, internet, vamos pôr aqui umas projeções, vai ter a palavra, vamos projetar. Que oferta é essa? Somos crentes, irmãos, lavado, remido no sangue de Jesus. Justamente, irmãos, a partir daquele momento, esse Deus, irmãos, que nos guardou de tantas circunstâncias, irmãos, eu posso dizer, irmãos, por vocês, há 2 anos, irmãos, eu posso dizer, não era para eu estar aqui, irmãos, era mais fácil, o pastor Daniel está aqui, e eu estar lá no céu, porque meses antes, irmãos, eu estava lá na UTI, eles estavam aqui cultuando, olha como são as coisas, irmã Adelina, tudo no controle de Deus. O que nós somos, irmãos? Que nós possamos, irmãos, melhorar esse nosso relacionamento com Deus. E o que eu ganho com isso? Irmãos, Deus já nos ama e já nos guarda, irmãos. Já não nos abandona em circunstância nenhuma. O seu amor já é incondicional, irmãos. Se a gente melhora esse relacionamento, irmãos, é o que falta. Irmãos, eu já vou encerrar só para a gente lembrar. Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 22, irmãos. Versículo também é muito conhecido, versículo de número 5 diz: capítulo 22, versículo 1 diz: Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Isso é relacionamento, isso é humilhar-se, isso é ser humilde, irmãos. É você achar que está tudo bem, o capítulo anterior estava tudo bem, irmãos. E se você pegar o versículo 34, está lá: E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos anos. Abraão estava de boa, irmãos. Na terra lá que Deus prometeu, estava vivendo Abraão, irmãos. E aí vem Deus e diz: Ei, Abraão, Ele podia falar assim: agora estou tomando sol, Deus. Estou na minha casa de praia, estou aqui, agora estou no sítio. Me deixa, peraí, Deus, peraí. Ei, Abraão, agora não, jogo da Copa, meu Deus, peraí. Ei, Abraão, não, agora não, estou aqui, um cineminha, Netflix. Ei, Abraão! Ei, povo de São Roque. Qual de nós, irmãos, tem respondido o que ele respondeu aqui, ó? Ei, Abraão! Para tudo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, isso é relacionamento, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe podia ter alguém perto e falar assim: Abraão, para com isso. Para com isso não, você fica aí. Eu sei de quem eu dependo. Aleluia. Eu sei de quem eu dependo todo dia. A esse eu tenho que dar atenção. Eu sei quem me faz respirar, quem faz meu cabelo crescer, quem cuida dos meus filhos, quem cuida da minha casa, quem cuida da minha mãe, quem cuida do meu pai, quem cuida do meu emprego, quem cuida de tudo, eu sei. Então, desculpa, tá? Você é importante para mim, mas eis-me aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Glórias a Deus. Ei, Abraão. Eu quero um sacrifício. Pega aí. Está precisando de um carneiro? Pega aí. Meu Deus. Pega qualquer, tem bastante aqui, se o senhor me abençoa mesmo. Qual que o senhor quer? Pega ali, ó. Mas esse não, pega aquele ali que está mancando.
Porque a coisa a gente vai acostumando, irmãos. Por isso que lá Malaquias diz, ei, não traz o povo, não traz os bichinhos mancos, não traz aqueles manchados. Começa a acostumar, fala, manda esse mesmo, eu vou ficar com o bonitinho, esse aqui eu posso vender, posso melhorar, eu já estou bem, dependo de mim mesmo. Foi isso, irmãos. Mas é isso que às vezes a gente acostuma e começa a dar para Deus, o que está sobrando, pega esse. Não, irmãos. Vamos encerrar aqui, como Abraão. Ei, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu preciso de um holocausto, eu preciso de uma oferta, mas é uma oferta boa, você está preparado? Eis-me aqui, Senhor. Ei, Abraão, mas eu preciso, ele vai me pedir tudo que eu tenho aqui. Eu vou pedir tudo que você tem mesmo. Eu não sei se é tudo, mas eu vou pedir o que é mais importante, aquilo que você dá mais valor na sua vida. Ei, Abraão, sim, Senhor, eis-me aqui. Ei, Abraão, dá teu filho. Meu Deus. Dá teu filho. Meu filho não, só se tiver na tua Bíblia, irmãos. A minha Bíblia diz que ele não reclamou nem para a esposa. Imagina a cabeça, irmãos, desse Abraão arrumando a malinha. A esposa, de certo, perguntou, onde vai, Abraão? Servir a Deus. Aleluia. Servir a Deus? Sim. Mas para quê? Isso é entre eu e Deus. Tem coisa que é só eu e Deus. Tem coisa que é só você e Deus. Mas a resposta tem que ser igual. Eis-me aqui. Por quê? Porque eu me humilho. Versículo de número 5. Disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Que é a maior demonstração de humilhação, irmãos. O que nós falamos? O que é humilhar-se? É o seu coitadinho? Não, aqui ele não foi coitadinho, não. Aqui não, aqui ele bateu no peito, irmãos. Aqui não foi, estou tudo tristinho porque o Senhor pediu para eu fazer assim. Aí estou indo lá em cima, né? Mas quem sabe, né? Eu fiz tanta coisa para Deus até hoje, estou lá. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim? Eu sou tão coitadinho de mim, então... Vocês ficam aqui, quem sabe eu volto. Se não voltar, vocês, fala lá para Sara que isso, aquilo. Humilde não é coitadinho, irmãos. Humilde é confiança. Só quem é humilde, aquele dá demonstração de humildade. Deus manda, ele fala assim, ei, mancebos, fiquem em guarda. Aleluia. Eu vou subir, eu e o garoto nós vamos subir. Para quê? Nós vamos adorar Deus. Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. E a gente já volta. Oh, glória. É muito forte. Aleluia. Dessa maneira. Glória, glória, glória. Versículo de número 8. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Um pouquinho antes o filho perguntou: pai, está tudo aqui, está tudo certinho, mas cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Que confiança é essa, irmãos? É humildade. Deus proverá. Ganha o que com isso? Versículo 12. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Aleluia. Por que eu tenho que me sacrificar, pastor? Por que eu tenho que colocar no altar aquilo que me custa? Para que Deus olhe para você e dizer: agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei. Glórias a Deus. Versículo número 17. Que deveras te abençoarei. E grandissimamente multiplicarei a sua semente como a das estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz, aceitaste os meus desígnios, se humilhou
na poderosa mão de Deus. Qual é o teu problema mesmo, irmãos? Grande Deus. Vamos orar a Deus, irmãos, encerrar. Mas é nisso. Não tem como, irmãos, se a gente não entregar aquilo que nos custa. Não tem como, irmãos. E se a gente não se humilha, se a gente não entende que Deus controla a nossa vida, irmãos, a gente vai achar que nós controlamos. E aí você vai dar valor a dinheiro, a cargo, a carro. Aí você não consegue entregar, irmãos. Aí Deus não te ouve. Vamos orar a Deus, irmãos. Coloca nas mãos de Deus o seu problema. Coloca nas mãos de Deus justamente, irmãos. E se não estava dessa forma, que você possa, nessa nossa oração, irmãos, se humilhar, criar essa dependência, aumentar essa dependência com Deus. Aumentar, irmãos. Faça um propósito com Deus, irmãos. Faça um propósito com Deus. Para de ofertar coisa manca. Para de ofertar aquilo que está sobrando, irmãos. Se a perfeita oferta nossa, irmãos, já é pouco para Deus. Ele não precisa, irmãos. Imagina a imperfeita. Glória a Deus. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor meu Deus, Pai que está no céu, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por falar conosco, Pai. Pai amado, o seu amor que é incondicional, Senhor. Muito obrigado, Deus. Deus, que nós possamos nos tornar, Pai amado, mais dependente de Ti, Senhor. Que nós possamos nos humilhar perante a Sua poderosa mão, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, oferecer a Ti, Senhor Deus, aquilo que nos custa, Senhor Deus. Ó Pai amado, que o Senhor possa, na sua misericórdia que é infinita, Senhor, continuar nos tolerando, ó Pai, continuar nos amando, Senhor Deus, e que a gente possa, Senhor, melhorar cada dia, Pai. Senhor, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Se humilhar diante do teu altar e sacrificar
Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Tudo que a gente precisa, irmãos, está em Deus. Que a gente possa acalmar o nosso coração, irmãos. Esse mundo coloca na gente um calor que parece que a gente tem que resolver tudo e no mesmo dia, na mesma hora. Calma o teu coração, irmãos. Deus criou tudo e está cuidando de cada um de nós. Apenas melhora só esse relacionamento. A nossa fonte está no Senhor. A nossa herança está no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quero fazer aqui um convite. Se tem alguém no meio de nós que não conhecia